Fala, meus queridos, vocês pediram muito pra gente testar o Poco X4 GT com os gráficos no máximo. Está aqui o vídeo pra vocês. Lembrando, esse aqui vai ser o último vídeo da temporada 5 do Roda Liso. Quem mandou o celular pra gente mandou, quem não mandou, não manda mais. Dá um abraço aí pra Realme, que não mandou o GT2, e pra Asus, que não mandou o ROG Phone 6. Vai ficar pra temporada 6. Agora, até o final do ano, a gente vai produzir algumas listas dos melhores que a gente testou. A gente vai produzir também alguns conteúdos ainda falando sobre os emuladores. Sim, esses vão sair ainda, tá bem? Fiquem ligados aqui no canal, já deixa o like nesse vídeo aqui, compartilha porque a gente tá precisando dar um gás aí nos nossos views, tá bom? Vamos ao X4 GT com gráfico no máximo. Esse carinha aqui foi lançado em junho com o processador parrudo da MediaTek, o Dimensity 8100. A GPU é uma Mali G610, ele tem 8 GB de RAM e 128 de armazenamento interno. A tela, uma IPS de 6.6 polegadas, Full HD com taxa de atualização de impressionante 144 Hz. A bateria dele tem 5.080 mAh de capacidade, é considerado já uma bateria grande, né? Porque a maioria está vindo com menos de 5.000 mAh. Você pode encontrar o X4 GT aqui no Brasil por cerca de R$ 2.500. Mas tem um truquezinho aí, né? Como esse cara é um aparelho da Poco, que está vindo diretamente das terras chinesas, dá para encontrar ele por média de R$ 1.800 nas lojas como AliExpress e Banggood. E diferente dos Roda Liso normais, hoje a gente vai jogar 7 dos 12 jogos da nossa lista. Afinal, alguns deles o resultado não mudou, como é o caso do PUBG. E é claro, como a gente está testando ele agora com os gráficos no máximo, a gente vai comparar ele com outro smartphone topo de linha agora, o Poco F4, o mais icônico aqui do canal. Dá uma olhada agora nos resultados. Eu tinha ouvido falar que rolou uma atualização do Asphalt 9 e agora alguns smartphones específicos podem rodar o jogo a 120 frames. Será que é verdade mesmo? Bem, se for legítimo, não é o caso do Poco X4 GT. Se liga. Com os gráficos no máximo, a gente conseguiu pegar uma média de 59 frames com 100% de estabilidade e o Poco F4 ficou colado na performance do concorrente, pontuando 58 frames com 100% de estabilidade. Selo Roda Liso para os dois. Show de bola. Já no Call of Duty Mobile, a gente não teve nenhum resultado além do que é estimado. O Poco X4 GT conseguiu tancar tranquilamente com os gráficos no máximo o Call of Duty no modo Battle Royale a 60 frames de média com 99% de estabilidade. É quase o gabarito, né? O F4 venceu por pouquinho, mostrando que uma superioridade apenas na estabilidade. Deu 60 frames a 100%. Vale ressaltar que os dois aparelhos têm suporte a 90 frames durante as partidas multijogador, aquelas que não são no modo Battle Royale. Mas para você conseguir fazer isso, você vai ter que diminuir os gráficos para o mínimo, daí ele libera a opção de 90 frames. Selo Roda Liso para os dois telefones. Aqui a disputa fica pau a pau. É claro que no Free Fire não é o game mais pesado de todos, mas é impressionante que com os gráficos no mais alto, o X4 GT ainda tenha dado conta dos 90 frames a 100% de estabilidade. Uma senhora performance. O Poco F4 não ficou para trás na rodada do fogo grátis, ele marcou também os 90 frames a 100%. Selo roda competitivo para os Poco. Uma coisa interessante no teste do Genshin é que tanto nos gráficos médio ou no alto, o Poco X4 GT desempenhou a mesma coisa, exatamente. Nos PCs, isso até é comum acontecer quando o processador não está conseguindo acompanhar a performance do chip gráfico, resultando em uma taxa de quadros igual ou até superior quando o visual está mais elevado, já que aí o game puxa mais a GPU e menos CPU. Mas enfim, o X4 GT pontuou 39 frames de média com 97% de estabilidade nos gráficos altos. O Poco F4 também finalizou com a mesma frame rate, 39, porém deu 81% de estabilidade. Você pode falar aí que o Life After tem uma otimização péssima, que ele é bem bugadão, mas não pode falar que o game não é um bom benchmark. O Poco X4 GT marcou incríveis 40 frames de média a 93% de estabilidade com o gráfico no mais alto do jogo. O Poco F4, em contrapartida, performou bem pior, deu 31 quadros de média com 90% de estabilidade. Selo roda para os dois telefones. Já no Apex, infelizmente a gente teve que diminuir a taxa de quadros para jogar com os gráficos no mais alto, exatamente. Na última edição do Poco X4 GT, no Roda Liso, ele marcou 60 frames de média, mas agora, com tudo no máximo, ele chega a apenas 50 quadros médios a 99% de estabilidade. O que é uma pena, né?
Esse gráfico não foi um problema para o Poco F4, já que ele conseguiu levar tranquilamente a 59 frames com 100% de estabilidade. Selo roda liso para os dois, porém o vencedor foi o Poco F4. Em nosso último jogo da lista, temos o Tower of Fantasy com suas frame rates altíssimas. Apesar do X4 GT ter pego 87 quadros de média com 97% de estabilidade, a gameplay ainda fluiu com um pouco de uma travadinha, com aqueles stutterings aparentes. A gente não conseguiu distinguir ao certo o que está ocasionando isso. Mas na dúvida, ajuste o gráfico aí para o médio, seus problemas serão resolvidos. Selo roda competitivo, infelizmente o Poco F4 não chegou a ser testado nesse jogo. E a temperatura? Com os clássicos 24 graus, a gente jogou uma horinha de COD Mobile no modo Battle Royale para ver o quanto esse aparelho esquenta e também quanto ele descarrega de bateria. No final dessa jogatina, o X4 GT aqueceu apenas 11 graus na sua superfície, com uma perda de 19% da bateria, ou seja, a partir de 100 e ao final dessa gameplay ficou com 81%. Depois dessa disputa acirrada, vamos à seguinte questão: quem venceu? Aliás, o que vocês acham? Quem venceu? Os dois tiveram resultados excelentes, porém, na minha opinião, quem se superou foi o Poco X4 GT, por conta da sua capacidade de aguentar os games, não apenas com a qualidade gráfica que foi feito para aguentar, mas também com a qualidade máxima. Apesar de que o seu processador, ele tanca tudo. O Dimensity 8100 do X4 GT bate de frente com o Snapdragon 870 do F4. E se não fosse por um ou outro problema de compatibilidade, certeza que o MediaTek deixaria o concorrente no chinelo. Mas você sabe que é questão de tempo até que esses problemas de compatibilidade sejam corrigidos e o aparelho opere com toda a força possível. Então pode ir tranquilo nele, que a sua performance está garantida para esse e para mais alguns anos e para alguns jogos e aplicativos que vêm ainda por aí. Selo roda competitivo para o Poco X4 GT, com tudo no máximo. É isso aí, pessoal. A quinta temporada está se despedindo. A gente vai fazer algumas melhorias ainda para a sexta temporada para deixar o quadro ainda melhor. Um grande abraço, até o próximo vídeo.